Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando este 22º domingo do tempo comum, neste mês vocacional, que nos fez tanto bem espiritual este mês de agosto, que ajudou-nos a recordar como que Deus aprecia e valoriza o dom das nossas vidas, consagrando-nos com um chamado especial, cada um de nós, na sua igreja, não é apenas mais um ou mais uma pessoa. Cada um de nós é membro vivo desse corpo místico do Senhor. Por nós, Ele derramou o seu sangue. Em nosso favor, esta reatualização do sacrifício do Calvário em cada missa, de novo acontece pela nossa salvação. Este Deus e Senhor, que tanto nos ama, Ele nos orienta com a sua palavra. Nós estamos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, e este domingo é a continuidade dos versículos do domingo passado, quando Jesus perguntava: quem sou eu? E a resposta inspirada de Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus lhe disse: não foi a carne que lhe revelou, mas o próprio Pai que revelou a Pedro este mistério. Em seguida, tomamos os versículos da liturgia de hoje, quando Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. O mesmo Pedro, que fez uma belíssima confissão de fé sobre quem Cristo edifica a sua igreja, agora ele tem medo do sofrimento. É muito humano o medo do sofrimento e o receio de que as pessoas que a gente ama sofram. No entanto, o sofrimento é um companheiro inseparável de cada ser humano, de cada um de nós. É preciso dar sentido ao nosso sofrimento. E é isso que aconteceu no anúncio da paixão. Quando Pedro disse a Jesus: Deus te livre de tal acontecimento, ele estava dizendo, a partir dos seus apelos humanos apenas. Jesus o repreende de uma forma tão veemente como jamais se encontra em outra passagem do Evangelho. Vai para trás, vá de retro, Satanás. Saia da minha frente, Satanás. Tu não tens os pensamentos de Deus, mas os pensamentos humanos. Porque Jesus, determinado em cumprir o desígnio amoroso de Deus, tinha a consciência de que, passando pela paixão, Deus lhe daria a vitória. Deus Pai, pela força do Espírito Santo, lhe daria a vitória com a ressurreição. A tradição da igreja descreve que pelo ano 46 aproximadamente, na época da perseguição de Nero, que ele mandava passar piche no corpo das pessoas, dos cristãos, e para incendiá-los com as tochas ardentes, alguém aconselhou Pedro, que já estava com mais idade avançada, e como aquele que estava conduzindo toda a igreja para obedecer à determinação de Jesus, alguém soprou nos ouvidos de Pedro: procure uma vila mais no interior, para que não corra você risco de também ser aqui incendiado. Sua vida é muito importante para nós. Aí Pedro, ouvindo aquele conselho, ele tomou o caminho para deixar ali, onde ele estava na sede da igreja, em Roma, foi seguindo pela Via Ápia,
E essa alegoria, ela descreve que ele encontrou alguém conhecido. E esse alguém era o próprio Jesus, ressuscitado, mas que agora estava ali. E disse para ele, Pedro perguntou para Jesus, Quo vadis, Domine? Para onde vai, Senhor? Jesus, eu estou indo para Roma, para entregar a minha vida pela salvação dos cristãos. Essa alegoria é para lembrar que a ficha caiu para Pedro. Assim como ele estava, com seu ímpeto meramente humano, querendo tirar Jesus do caminho da cruz, alguém estava soprando nos seus ouvidos para ele sair do caminho da cruz. E Pedro volta e oferece o belo martírio, sendo crucificado e por humildade, pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno da crucificação idêntica ao Senhor Jesus. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, somos tentados a abandonar o sofrimento na irresponsabilidade da falta do compromisso missionário nosso. É claro que não é o sofrimento procurado pelas nossas iniciativas, mas o sofrimento como consequência do testemunho da nossa fé deve ser abraçado com coragem, com a mesma dedicação e com a mesma clareza que Jesus abraçou a cruz. Nós devemos nos inspirar no gesto de Jesus e no gesto do próprio Pedro, que enfrentou o martírio e deu o testemunho da sua fé. Quando nós nos expressamos assim, eu estou servindo a Deus e agora me aparece uma aprovação dessa, de tamanha grandeza, fulano está seguindo a Deus e sofrendo desse jeito. O sofrimento é redentor, em si ele não é prejudicial. Nós precisamos elaborar o sofrimento na dimensão da fé, para enfrentá-lo e vencê-lo. E não dar margem, pelas nossas próprias limitações, a cavar buracos onde nós mesmos vamos caindo. Evitar esses sofrimentos cavados pelas nossas próprias leviandades, mas ter coragem para enfrentar e vencer os sofrimentos que aparecem na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, nesse trecho da carta aos Romanos, ele exorta que nós possamos oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto espiritual. Não é apenas uma tortura física, mas é uma tortura muitas vezes moral, uma tortura que nos coloca na provação do sofrimento, que cada um sabe o quanto custa estas provações que nós podemos enfrentar e devemos vencê-las. Para isso, o salmista, no Salmo 62, nos dá a receita de como nós devemos viver a nossa espiritualidade. A minha alma vos deseja, Senhor, desde cedo, porque é o peregrino que vai ao templo fazer a sua oração. O vosso amor para mim, Senhor, vale mais do que a própria vida. E a vocação de Jeremias, que não aguentava guardar diante de si os apelos, dentro de si, os apelos que Deus lhe fazia, mas sentia e sabia que tinha que se lançar na missão. Nós tenhamos esta coragem, cheia de fé, iluminados pelo testemunho de tantos santos e santas, e sobretudo pelo testemunho completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos professar esta fé dizendo, creio